A Foster Metro Quadrado acredita que cada metro quadrado tem um porquê. E hoje eu tô aqui com a Kátia, minha convidada, e ela defende muito a força do feminino nesse mercado da construção civil. Kátia, me conta um pouquinho de você, antes da gente entrar no lado profissional, né? Como que você começou nesse mercado? Me conta um pouco da sua história. Bom, excelente pergunta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui em falar de um tema tão relevante, tão importante, né, para dentro da construção industrializada e propriamente a construção civil. Então, bom, eu iniciei dentro da construção civil há 12 anos atrás, com casas de bloco estrutural aparente. Eu não vinha desse segmento. E eu tive um convite do pai de um ex-namorado para entrar, para ajudar ele na construtora dele. Então, a minha primeira experiência ela foi bem irreverente. Eu comecei a ajudar ele dentro da construtora e nessa ocasião ele estava se separando também da esposa, que era o braço direito. Então, eu já assumi, né, um papel como... Bem importante no caso, né? Bem fundamental dentro da empresa. Exato. Então, eu passei a ser filha, amiga, sócia, e aí, ao mesmo tempo, eu fui também entendendo, né, como funcionava a parte da construção num todo. Enfim, eu assumi com ele em 2012, e aí de 2012, em 6 meses, a gente fez 5 obras, e aí essa parte do canteiro... Eu costumo dizer que os pedreiros foram os meus primeiros professores, porque eu não entendia, né, absolutamente nada, não era dessa área, minha primeira formação é fisioterapeuta. Olha só, da área da saúde. Acho que é importante falar isso, né, porque nem sempre a gente traça um plano e segue ele. Exato. E aí eu me apaixonei, Larissa, né, eu comecei a gostar muito da construção. O Marcos, ele errava muito, ele era aquele cara que ele, na debilidade, depois de ter perdido a esposa, ele se apoiou muito nos pedreiros, então a gente pagava os pedreiros e ele saía para beber com os caras. Então essas responsabilidades, elas só começaram a sobrecair para você também. Exato, desde sempre, né? E aí foi uma escola, não findou muito tempo, porque depois eu terminei o relacionamento, acabei terminando com um pai, mas o que é importante contar? Foi nesse período que eu tive a minha primeira experiência com a construção modular. Sim. Tá? Na época, como eu falei, eu ainda não tinha uma formação, e aí só fui aprendendo com ele, e aí daquele momento que eu vi o tanto de responsabilidade que comecei a assumir, aí foi aonde eu comecei, né, a me capacitar. Primeiro fiz um curso técnico de edificações, e aí eu comecei a me sentir mais preparada para poder, né, começar a gerenciar as coisas sozinha, porque ele também era muito ausente. Enfim, passou 2012, 2013, meu primeiro contato foi com uma construção modular de um container que veio da China. E de cara eu vi um automatizado. Nossa, em 2014? 2013. E assim, a gente está falando aí o que, de 12 anos atrás? Sim. Né? E eu peguei o melhor, né? Naquela época ainda não tinha, né? Acho que até para os meus, né, para minha visão, 2012 é algo que parecia fora da realidade, né? Provavelmente, analisando a época e agora. Exatamente. Eu brinco que hoje, né, nos dias de hoje, lá fora, os caras são os Jacksons e aqui a gente é os Flintstones ainda. Sim. Então você imagina naquela época, né? E aí, quando eu tive esse primeiro contato com o container, eu me apaixonei, foi de cara. Eu olhei aquilo e falei, gente, como pode? Que é a área que tu atua fortemente até hoje, né? Nessa parte modular. Isso. Aí foi ali foi um divisor de águas para mim, né? Então, eu entrei na construção acidentalmente, né? E aí tive essa experiência de canteiro de obra, fui aprendendo ali na marra. Só que nesse encontro com essa primeira construção industrializada, que era um container automatizado, me apaixonei. E aí eu fui entender o que era aquilo. Falei, cara, como é que os caras trouxeram isso para cá? E, enfim, na época eu fui aqui para Floripa. Quem estava falando muito sobre isso? Felipe Savazzi. Era a única referência e é hoje, né? Hoje ele até explodiu. Hoje. E eu falo com muito carinho dele, foi meu primeiro mentor. E as informações eram muito desencontradas. Então, tudo que ele trilhou, ele passou ali. Quem tinha, estava com ele, né? O segredo. E aí, eu fui a primeira turma de capacitação. Olha que legal, pioneira. Foi a primeira turma dele. E na época, eu lembro que tinha algumas mulheres já, né? Arquitetas, engenheiras, enfim.
e mais ainda um público muito ainda masculinizado, mas já existiam algumas mulheres também já olhando para essa ótica. Então eu inicio dentro da construção modular ali, tá? Volto, né, do sul, e aí eu desço para o litoral e conheço a minha primeira fábrica, onde eu me apresento, falo para ele, cara, eu quero começar a trabalhar, o que eu posso, né, colaborar. E eu conheço a BR Container. E aí eu entro dentro na BR Container. O Renan também foi um cara sensacional, me apoiou. Isso aqui no sul já? Eu volto do sul, eu, né, resido em São Paulo. Em São Paulo eu fui para os portos, entender como que funcionava a customização dos containers. Sim. Nesse período, quem me apoia é a BR Container, que é um player que está hoje, né, no mercado já também há muitos anos. Eles iniciaram também com venda de container e depois começaram a customizar. Show. E aí depois de chegar nessa empresa em si, porque na verdade, pelo que tu tá me falando, não tinha um setor muito definido que tu atuava, né? E como que tá isso hoje? Qual é o setor que tu atua? Em quantos braços, né, você está nesse ramo da construção civil no sistema modular? De lá para cá, o que eu percebo? Né? E aí é o tema, né, do nosso podcast aqui. É um universo muito masculinizado. Né? Sim. E aí eu posso dizer para você que eu peguei, né, esse início, que é onde a gente tinha o universo muito masculinizado e nós tínhamos também pouca informação sobre os sistemas construtivos industrializados. E não que isso seja novo, é novo no Brasil, né? Teoricamente ainda parece ser novo, mas, por exemplo, o steel frame, que é um dos sistemas industrializados, ele vem desde 1940. Nossa! Né? E aqui no Brasil ele começou a ficar forte recentemente, exato, né? Vamos colocar aí esse período, vai de 8, 10 anos para cá, sim, né? Que as pessoas começaram a entender e assim, a aceitar, né? Porque aqui é muito cultural, a gente tem... a alvenaria, ela toma o mercado, principalmente no Brasil, de uma forma que a gente não entende por que não avançou. Pensa comigo, ó. O setor da indústria automotiva avançou. Sim. A tecnologia, a gente está vivendo o melhor momento, né? E aí, quando você olha para a construção civil, o porquê não ter esse avanço? Então, se demorou muito para acontecer isso, justamente por essa cultura, né? A gente tem lá a cultura do pedreiro, e veio isso, né, por anos. Hoje, está muito... Eu costumo falar que é um oceano azul que se abre, porque a gente entende que assim, é uma tendência irreversível. O que está acontecendo agora é uma revolução. Sim. E para o setor que já vinha masculinizado, e a gente tentando quebrar ali, né, vamos dizer, tijolinho por tijolinho na área feminina, a gente começa agora a ter grandes mulheres também sendo vistas. E como é que tu enxerga que as mulheres elas devem entrar nesse mercado, né? Se elas querem, se elas têm desejo também, porque como você mesmo disse, é um universo mais masculino. Sim. E a mulher muitas vezes tem receio de começar e adentrar, né? Então como que você acha que ela tem que começar a entrar nesse mercado? Como que ela se posiciona nesse sentido? Bom, abriu muitas oportunidades de lá para cá, né? A evolução do sistema trouxe isso. E hoje a gente tem, né, dentro hoje eu vou falar um pouquinho, acho que você me fez essa pergunta e eu cortei. Hoje, qual que é a minha atuação? Né? Hoje eu sou cofundadora da Modular Connect, que é um ecossistema modular de negócios. Então, a gente trabalha com toda essa cadeia dos sistemas construtivos na colaboração entre um e o outro, tá? E dentro disso nós temos um braço dentro do grupo InovaSteel, tá? Que é uma potência. O grupo hoje já está há 12 anos, né? Foram pioneiros aí no steel frame. Carolina Siqueira aí, que é uma mulher também assim exemplar, né? E toca isso à frente junto com o Everton Cardoso. E eu entro no grupo há 2 anos atrás. A nossa empresa ela passa a ser uma vertente do grupo. Hoje Sim. nós temos, dentro desse guarda-chuva, 7 empresas, né? Dentre elas, nós temos o ENIX, que é o Encontro Nacional de Construção a Seco, Sim. que vai para a nossa 7ª edição, agora em 2026. Nós temos a SteelTech, que é a nossa parte de engenharia, também coordenado por mulheres. Que legal. Temos o Steel Pro, que aí entra na tua pergunta, onde a gente abre uma capacitação para o setor. Tá? Ok. E ela é específica para mulher ou ela é mista? Até para entender um pouco melhor.
Durante os meses, nós temos 3 capacitações, né, em uma imersão de uma semana, na parte teórica e na parte prática. E aí ele é misto, então ele é aberto tanto para o homem quanto para a mulher, não necessariamente para quem já atua no setor, não precisa ser engenheiro ou arquiteto. Então vamos supor, se amanhã a Larissa falar, pô, eu enxergo uma oportunidade de negócio para a construção industrializada, o que é o primeiro passo? Se capacitar. Sim. Né? Então, posso vir de uma área totalmente diferente. Sim. Eu sou farmacêutica e gostei da área, estou pensando em entrar, eu posso começar a me capacitar com vocês. Eu digo assim, você inicia com essa capacitação, Sim. Né? E depois você vai aprimorando, né? Então, o que o curso hoje traz, o Steel Pro? A gente entrega, né, um curso teórico, profundo, com toda a parte técnica, e depois nós vamos para a prática. Então, nós construímos de fato uma casa ao vivo com os alunos e os professores ali, então você sai realmente entendendo, né, sobre o sistema e apto para poder estar se colocando no mercado. Para aí, claro que não. Nós temos a versão desse Steel Pro, o Steel Pro Flórida, que acontece nos Estados Unidos, e aí Sim. já é um curso muito mais profundo. Uma imersão, acredito, né? Até porque, Exato. Na minha visão, vocês vão para lá pegar o que há de mais novo Exatamente. E depois vocês trazem para cá também, Exatamente. Né? Mas vocês levam os alunos até lá. Exato. Então a gente faz uma imersão muito mais profunda. Por quê? Porque aí a gente está trabalhando com os caras grandes. Eu brinco que lá, né, eles são os Jackson e aqui nós somos os Flintstones. Então tem muita coisa aí para a gente aprender com esses caras e trazer, né, o melhor para cá. Da imersão feminina, né, é um prazer para mim falar sobre isso. A gente tem o Steel Pro só voltado para mulheres. Né? Show, que legal. E vai acontecer agora em outubro, né? Já todos os anos nós fazemos uma edição. Vamos aumentar, porque esse público está chegando e está entendendo a mulher. Eu acho interessante porque quando a gente fala do público feminino, eu noto que o público feminino, quando ele está em conjunto, ele consegue se conectar muito mais do que, às vezes, só homens, digamos assim, né? Tem uma abertura maior nesse sentido. Então, as mulheres, quando elas veem que elas estão na mesma área, tem uma conexão, uma sinergia maior, parece. Então, por isso que é legal quando a gente olha esse tipo de evento acontecendo, né? Focado na construção civil só para mulheres. E eu acho que faz um pouco parte até da nossa função normalizar mais isso, né? Porque até a gente muitas vezes fica, nossa, que legal, mas a gente tem que começar a não dar o passo. Exatamente, tem que realmente começar a normalizar mais isso, né? E é muito bacana isso que você colocou, porque a gente ainda vê mulheres que talvez, né, por já ter esse lado de ser muito masculinizado, você acaba meio se limitando e você vê, e quando você entra num curso desse, você vê a potência, não só do mercado, mas você também vê o que você pode. Né? Eu vejo hoje através do Steel Pro, mulheres que entram ali com a ideia de ser uma montadora e sai com a cabeça de uma empreendedora, né? Uma das disciplinas que a gente traz também é sobre isso. Porque a capacitação de vocês vai tanto para a parte, por exemplo, de gestão, quanto para a parte operacional, digamos assim. Então, para as duas vertentes também. Abre a possibilidade de você entrar nesse mercado e você atuar, né, de forma indo para campo, ou você também entender, né, como uma empreendedora visionária e você montar o teu negócio, a tua própria equipe. Hoje já tem equipes, né, de mulheres atuando. Isso é muito lindo, né? Sim. Eu sou apaixonada, né? Eu defendo, porque para mim não foi fácil, Larissa, né? Eu passei por todo esse... Aqui, lógico, a gente conta de forma resumida, mas assim, só a gente sabe esse tempo, né? São 10 anos de mercado. Então, você sabe tudo que você passou lá atrás, né? Os nãos, uma certa autoaprovação a todo tempo, você é muito questionada, você tem que ter muita propriedade do que você está fazendo. É meio que como se muitas vezes tu tivesse que ser melhor para conseguir estar lá no meio. Cara, você tem que sempre estar se validando, sabe? Se autoafirmando. Eu acho que não só na construção, um pouco mais, talvez por conta de ser, né, um universo voltado aí para os homens, mas que a gente está quebrando esses paradigmas, as mulheres estão vindo fortes. E eu acho que vale ressaltar que tanto o homem quanto a mulher, eles têm as suas, no que eles são melhores, né? Claro que não dá para normalizar todo mundo, todas as pessoas, mas no geral, assim, tem o que a mulher é um pouco melhor e que o homem é um pouco melhor. Então, eu acho que a gente
validar isso, porque dentro de um setor tem muita possibilidade, Sim. tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. E para a gente começar realmente a fomentar mais os nossos espaços, né? Exato. Continuar lutando pelo nosso espaço e pelo que a gente vai fazer de melhor nesse sentido. E entrando um pouquinho na questão do encontro que você falou que tem também, me conta um pouco mais dele, como que é esse encontro, Ótimo. né? Tu falou que estão na 7ª edição. Isso. Me conta um pouco mais para mim entender. Bom, o ENICS, ele é um Encontro Nacional da Construção a Seco, né? Como eu falei, nós vamos para a 7ª edição. É um evento que ele fomenta o mercado, trazendo soluções voltadas para o steel frame. Então, a gente traz componentes e tem os parceiros, né? Então, a gente abre, né, um espaço para o player que está chegando, para quem já está bem posicionado, poder mostrar novos produtos, novas tecnologias, a forma de se construir. É um evento que ele não se limita só para o steel frame. Sim. Né? A gente defende muito essa parte da inteligência multiconstrutiva, onde os sistemas se falam, né? Existe uma sinergia aí também. E é um evento que está abrindo cada vez mais para um empreendedor, para um investidor, né? Nessa última edição que nós tivemos aí figuras como o Joel JJ, o Felipe Tito, Sim. enfim. Então, você vê que também hoje o jovem, ele está muito olhando, né? Onde eu vou investir, o que eu vou fazer. De repente, o cara ele não quer entrar direto no sistema construtivo, mas ele já entendeu o mercado. Uhum. E aí, no caso, vocês conseguem juntar o lado técnico nesse evento, Exato, com o lado empreendedor, exato, e com o lado para investimentos também. Então vocês trazem conhecimento dessa área em formas de palestras, né, muito conteúdo, para que vocês consigam atingir esses públicos, mas todos focados no network, por exemplo, nós temos o ENICS Black, que são rodadas de negócios que acontecem dentro do ENICS. Sim, ok, legal. Então, isso é muito legal, onde a gente traz pessoas que estão dentro do mercado, que já estão faturando, que já entenderam como jogar esse jogo do investidor, do empreendedor. Por exemplo, um dos braços que é muito forte hoje é o cara do Airbnb, é o cara que pensa, eu quero investir em cabanas modulares. Uhum. Então, a gente consegue colocar esse cara que já está faturando, que ele já está tendo esse ROI, esse retorno, com outros que estão querendo entrar. Então, isso gera, né, não só negócios, mas assim, conexões. Isso gera conexões, total, né? E conexões têm poder de gerar muito mais coisas, né? Tanto negócios quanto investimentos, enfim, amizades, né? Sim. E aí, quando tu coloca um networking que realmente conecta poderoso, todas as pontas, vai gerar alguma coisa daquilo ali, né? Acho que esse é um ponto interessante. E a resposta, né? Porque a circular do evento, ela tá respondendo. O público já abriu o olhar para o sistema, o investidor já entendeu que é uma área e uma tendência irreversível, né? Daqui para os próximos anos, como eu brinco, o filho do pedreiro não vai querer ser pedreiro. Sim. Então a gente tende, né, a ter essa onda e um mar azul pela frente. Então é uma oportunidade para quem vai se capacitar, para o cara que quer empreender e investir no setor. Então ali no ENICS, eu acho que é a prova viva, né? De você ver tudo isso que eu tô falando ao vivo e a cores. Fora a egrégora que tem no ambiente, isso, né? De eventos, assim, né? De tu sentir aquela energia. Sim. Se tu tá querendo entrar na área, ou se tu já tá... ali você tira a Enfim, dúvida. Exatamente. Então, você consegue sentir a energia, né? Exato. O interessante de encontros, eventos, principalmente essa energia que se gera. E voltando um pouco ali para a questão da mulher na construção civil, como que ela faz hoje para começar, para chegar até vocês? Como que fica isso? Olha, hoje nós temos aí, né, as 6 redes sociais muito bem posicionadas. Então, por exemplo, o Steel Pro, né, feminino, a versão Mulheres agora para outubro, a gente vai acontecer agora em outubro, tá? Em São Paulo? Em São Paulo, né, dentro da nossa fábrica. A fábrica fica em Santo André, então ali a gente... já começa agora uma divulgação, né? Já tá rolando, inclusive. Então, ali ela já tem todo o nosso o formulário, enfim, para ela poder chegar e fazer essa capacitação, né? Diariamente, a gente também está se posicionando e trazendo conteúdos, falando e posicionando, principalmente voltado para a mulher, para essa parte do empreender. Aqui também eu vim fazer uma palestra sobre isso, então cada vez mais eu vejo assim, as mulheres estão se posicionando em eventos como esse, para que a gente possa também estar trazendo a informação até elas
e aí fica uma mão dupla. Né? E elas podem ir direto nesse evento? Sim. Sim, é como se fosse uma porta de entrada. Ele acontece no Expo, em São Paulo. A gente começa a fazer a divulgação dele agora no próximo mês, também começa em outubro, porque a gente já faz um pré-lançamento, né? E aí ele acontece todo o anual nos meses de abril, em 2 dias. Ok, tá? Sempre em abril, basicamente. Então a gente consegue depois, assim, quem quiser depois olhar, né, para ter mais precisão aí, eu vou deixar depois os links das redes para poder acompanhar, enfim, ver todo o trabalho, e principalmente em relação ao Enix, porque faz total sentido para quem quer entender esse mercado e um pouquinho do que a gente está falando. Eu acho que ali é o lugar. Sim, perfeito. Até porque quem é fora da área, né, não conhece ainda, são muitas nomenclaturas diferentes, né? São muitas coisas que, né, quando se fala em steel, que não tá na nossa cultura, né? Não sabe o que é. E até pro pessoal, né, que vai assistir o podcast, como que tu explicaria de forma mais didática, mais prática, o que é o sistema modular, enfim? Tá, então assim, vamos falar da palavra modular, né? O modular em si, ele abre para os sistemas construtivos, né? Então o steel frame é um aço mais leve e é um dos sistemas que nós temos para poder fazer a construção modular. Então, tudo que a gente pode criar na construção industrializada com sistemas, ele entra, né, para a construção modular. E aí, qual que é a diferença entre a construção civil e a construção modular? A fabricação, ela é como se fosse uma fábrica de automóveis. A gente concentra tudo isso em fábrica. Então, tudo sai da fábrica pronto e a gente leva para loco para fazer a instalação no lugar. Okay. Tá? Então, se a gente está falando de um módulo, por exemplo, onde nós estamos aqui hoje no teu podcast, é um modular. Uhum. Então, a gente consegue levar essas peças e fazer a instalação dele pronto. Na fábrica, o que corresponde para a gente poder levar de um lugar para o outro, a gente consegue já levar totalmente pronto. Por exemplo, um projeto hoje de Airbnb, eu ponho ele no caminhão, levo, é o plug and play. Chego, instalo, acabou. No steel frame, a gente leva já as peças, a gente brinca que é um Lego para adulto. Sim. Uhum. Eu levo todas as pecinhas, você tem um manual e você vai seguir ali e fazer a montagem em loco. Ok. É uma obra precisa, é uma obra rápida, né? Em tempo e velocidade é indiscutível. Muito mais previsível? Total. A previsão orçamentária, Larissa, é assim, 100%. Porque tudo a gente calcula em sistema, né? Hoje a gente tem softwares como BIM, enfim, então tudo é calculado em sistema. Na fábrica, a gente depois a gente brinca que é uma impressão 3D. Vai imprimir todas as peças, então tudo ali tem já a numeração. E na hora de fazer a montagem, coincidentemente nós temos uma estrutura de steel frame aqui atrás de nós. E aí faz isso em loco, tá vendo? Então isso aqui foi montado em horas. E aí, como que fica o acabamento disso? Como que é feita a parte do acabamento mais fino, para que o pessoal consiga entender? Tá. Então vamos colocar assim, o sistema, se a gente comparar com o bloco, então a gente vai substituir pelo aço. Sim. Depois a gente vem com a parte dos fechamentos. Placa cimentícia, parte elétrica, hidráulica e isolamento térmico, a gente faz um sanduíche, fechou. A parte externa, a gente corresponde como é a alvenaria. Então a gente vem com a parte esquadria, você pode, hoje tem o mercado car, né, vamos dizer assim, para você escolher de componentes, desde telhado a tudo que possa fazer para dar esse acabamento mais fino no final. Aqui na feira tem um universo de opções, né? Opções, componentes, né? Então cada hora a gente tá mais rico, né, para poder finalizar a obra. Até para deixar um pouco mais claro para quem não é da área entender, porque eu acho que quando se fala de modular, as pessoas têm muita impressão de container, né? Que vai ser aquilo que não tem um acabamento fino. Mas não, né? A gente consegue fazer todo um acabamento fino e ficar esteticamente tão bonito quanto, né? Acho que esse é um... Não, e não só os modulares, que quando a gente também usa a palavra modular, dá a impressão que são só os módulos. Só os bloquinhos, né? E hoje a gente consegue construir com um sistema industrializado casas de alto padrão. Felipe Tito mesmo mora numa casa modular, né? Que saiu aí em tudo quanto é revista. A gente consegue construir edifícios, estádio, a gente tem obras, né, da Red Bull. Legal. Nosso CAL, o nosso CAL corporativo,
Aí inclui aí obras de alto padrão, assim, de nível, como um estádio de futebol, como obras, como eu falei, de fachadas da Red Bull. Enfim, depois a gente pode soltar aí um material para que as pessoas possam entender tudo o que é possível. Tá? Então, desde projetos menores, voltados aí para o público do Airbnb, que é o que eu falei, são módulos pequenos que nós fazemos em fábrica, levamos pronto, já coloca, instala, acabou. Ou obras, né? Aí grandiosas, o céu é o limite. Exato. Legal, acho que agora ficou mais claro para quem não entende realmente conseguir entender do que a gente está falando em si. Kátia, para a gente ir para a reta final, que mensagem você deixaria para as mulheres, vamos voltar um pouquinho para o nosso assunto inicial, que estão pensando em começar na área, né? Que tem vontade de entrar nesse universo da construção civil. Às vezes, por nada, tem um marido que trabalha na área e acha interessante, né? Tá nesse círculo, mas ainda não sabe muito por onde começar. Tá. Bom, eu sou cristã, então eu preciso abrir essa frase e aí a gente vai conectar com o que você me pediu. Eu gosto muito de uma frase, né, que eu aprendi com a minha mentora, é que se Deus for teu sócio, aumente os teus planos. E aí, trazendo para essa parte do universo das mulheres, a gente tem uma força que a gente às vezes não identifica, sabe? Então, assim, seja corajosa, se coloque, se posicione, né? Faça o movimento e Deus vai fazer o restante. Eu estou aqui hoje, né, por tudo que aconteceu na minha trajetória aí, que foi... são 10 anos aí de construção modular, mas tive algumas etapas na minha vida também particular que eu fui colocada à prova, né? Então, do momento que você se posiciona, não interessa quem tá te falando, cara, isso não é pra você, é tua idade, se você tá numa área que não tá, né, feliz, enfim, sabe? O posicionamento tem que vir de dentro para fora. E aí eu acho que quando você coloca isso no teu coração, dá o primeiro passo que ele realmente coloca o chão. E aí o céu é o universo. Esse sistema acreditar, hoje, né? Eu acho que acreditar que se tu der o primeiro passo, Exato. Deus vai dar o chão para deixar as coisas acontecerem, né? Nós somos muito fortes, Sim. Larissa, sabe? É lógico que a gente defende por ser mulheres, mas assim, tem mulheres aí que precisam se descobrir e vir, sabe, por seu papel de protagonista, né? Eu não tô falando que o homem não tem espaço, como você bem colocou. Eu acho que se a gente entender o equilíbrio, né, entre os dois lados, você não precisa... Eu, por muitas vezes, tive que ter uma energia mais masculinizada para me posicionar, para poder me validar aqui dentro. Então, a gente entendendo o papel, né, um do outro. E, na verdade, entender o nosso papel como mulher no trabalho e o nosso papel como mulher em casa, no relacionamento, com a família. Com Exato. Ele, pra ser só parceira de negócio, né? Se você tem um cara bacana do teu lado que te apoia, que te incentiva, e se você não tem, se posicione. Se posicione para ter, né? Exato. Sim. Tenha coragem e vá adiante, que aí Deus vai fazendo o resto e vai trilhando. Perfeito. Kátia, muito obrigada pela nossa conversa, tá? Espero que a gente consiga fazer outros podcasts também, abordar um pouco mais desse tema e quem sabe a gente se vê aí na próxima. Com certeza, eu que agradeço o convite, fiquei muito à vontade contigo e assim, né, sucesso para nós, que venham outras Kátias, outras Larissas aí, para poder, né, a gente levantar e posicionar mulheres fortes. Perfeito, tá? Obrigada então. também. De nada. Nos vemos então no próximo episódio do Foster Metro Quadrado.